Texas. Tá acontecendo isso, né? O pessoal, amigo meu lá dos Estados Unidos, falou que o pessoal de Los Angeles, lá, o pessoal da Califórnia tá preocupadíssimo, né, com as novas leis agora. Porque parece até um certo valor, o cara não pode ser preso, né? É absurdo. O cara pode roubar até, acho que $1.000, $900. Acho que é isso. E ninguém encosta a mão nele. Exato. Então, ninguém mais tem coragem de abrir uma lojinha, de gerar emprego. Virou uma inversão de valores completa, que é o que a esquerda faz. E aí, quando o sujeito vota, ele pode socializar os custos da eleição, do mau voto dele para o resto da sociedade, ele costuma votar na esquerda. Mas quando ele consegue individualmente escolher para onde ele vai para os estados governados pela direita. E por quê? Porque aí ele não consegue mais socializar os custos, ele está escolhendo para ele mesmo. Aí ele vai para onde tem prosperidade, segurança. Exato. Mas Faz quando sentido. o governo compra ele no curto prazo, dá problema. E o que você vê aqui no Brasil? O que está acontecendo aqui, esquerda e direita? Porque a gente teve uma escalada, né? Antigamente era uma coisa mais pacífica e de repente escalou, acho que lá pro governo Dilma, né? Na eleição da Dilma com a Aécio já começou e daí para frente escalou para uma coisa de ir pra rua, de manifestação, de briga nas redes sociais. Você acha que a gente vai daí para pior? Para uma briga mesmo? É porque à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando mais delineadas, né? O mal vai sendo mal, o bem vai sendo bem. E aí o que chamam de polarização, na verdade, é esse delineamento de como as coisas realmente são. No Brasil... Você acha que antes era meio nublado e agora tá bem claro quem é o quê? É isso? Antes, exatamente, Vilela. Antes era uma briga de fachada, como era a briga, para fazer um paralelo lá com a República Velha, né? As oligarquias do café, as oligarquias do leite. Café com leite. No fundo eles eram... Briga de mentira. Eram todos os amigos, só trocavam... Negociava o poder ali. É a famosa... O Teatro das Tesouras lá? Ou não? Aí tem o Teatro das Tesouras, né? Que é o PT e o PSDB, que era a mesma coisa. Eles fingiam que brigavam entre si. Mas no fundo estavam seguindo a mesma agenda globalista. Existe aquela coisa também do tira bom, tira mal, né? Quando eles vão fazer um interrogatório, eles têm uma tática para fazer o prisioneiro confessar. A gente vê isso nos filmes, né? O tira bom e tira mal. Chega o tira mal ali, você vai falar ou não vai falar? E o cara... Aí depois chega a policial... Dá um tapa na cara e fala, pô... Fala! Meu amigo lá tá muito, muito tenso, cara. Mas, cara, relaxa, dá um café pro cara. Às vezes é uma policial feminina, bonitinha, ela chega... Você perdoa meu colega. Ele acabou de ter filho, ele tá mal, não sei o que e tal. É o tira bom e tira mal. Mas quem faz isso? E na política é a mesma coisa. Na política também? O comunismo e a social-democracia tira bom, tira mal. Ah, é? O comunismo vai lá, fuzila, mata, não sei o quê. Depois chega a social-democracia. Vamos falar de meio ambiente, vamos falar das minorias. Tira bom, tira mal. Entendi. Mas no fundo eles são juntos, né? E as pessoas que estão contra esse sistema, os dissidentes, vão compondo a direita que vai ressurgindo. Quando que ela começa a surgir e fazer barulho? No Brasil ou no Brasil? No mundo? Não, pode ser no mundo e depois aqui no Brasil. Houve esse movimento conservador, né? Nos Estados Unidos, sempre teve aquela ala antiga do Partido Republicano que acabou sendo, de certa forma, uma dissidência, né? Mas no final, o Partido Republicano e o Democrata também são uma estratégia das tesouras. Agora, no Brasil, com o bolsonarismo, ressurge uma direita mais principiada. O Olavo de Carvalho traz autores que haviam sido esquecidos. E aí se retoma uma coisa que é mais importante do que os partidos, do que a figura política de um ou outro, né? Que é a tradição intelectual de um país. E o Brasil tinha perdido a sua tradição intelectual. Porque não é nem tanto a massa conhecer as ideias dos grandes autores, mas quando as ideias dos grandes autores influenciam a esfera da cultura do povo, aí você pode dizer que esse povo segue uma tradição intelectual, mesmo que não saiba disso. E a melhor tradição intelectual que existe é o cristianismo. Que toda a filosofia cristã, que foi sendo construída desde os primeiros cristãos até o auge da Idade Média ali, ela está por trás da fundação do Brasil. E quando uma pessoa simples do povo entende, por sabedoria mesmo, não por estudo acadêmico, mas por sabedoria, quando essa pessoa entende o valor do trabalho honesto, da iniciativa privada, da família tradicional, né, de uma vida tradicional, você pode dizer que, de alguma forma, os monges medievais ali estão influenciando o pensamento dela para o bem.
Só que com a doutrinação nas escolas, com a doutrinação da mídia, o monopólio informacional da mídia, que graças a Deus podcasts como o seu estão quebrando, durante muito tempo as pessoas não sabiam mais de onde tinha vindo a própria história, o próprio povo, a própria origem. Esqueceram a história do Brasil, esqueceram os valores cristãos. Muitas pessoas estavam indo na igreja só para cumprir tabela mesmo, não sabem o que Cristo pregava. E desde do bolsonarismo, que trouxe as ideias resgatadas pela tradição do Olavo de Carvalho, etc., de volta à tona, voltou a ter direita no Brasil. O Lula comemorava, não tem mais direita no Brasil. Ele chegou a falar isso? Chegou até comemorando, falou, não tem mais direita, agora nós temos disputa só dos partidos de esquerda. Ele falou isso, acho que no final da década de 2000. Tá. E a situação, infelizmente, era aquela. Mas graças a Deus houve uma certa reversão em relação a isso. E você considera o bolsonarismo como uma direita naquele espectro mais para que lado ela tá? Não, ela tá na direita socialmente aceitável ainda. Tá. Ainda não é a direita mesmo, mas o Mas tem essa direita também? É que o bolsonarismo não é um movimento intelectual. O bolsonarismo é um movimento político. E o intelectual, você colocaria? Porque o bolsonarismo, ele leva em conta aquilo que é factível politicamente. Entendi. Que é Que possível, seriam as figuras do bolsonarismo, aquilo que é possível. Mas o grande ponto é que o bolsonarismo, enquanto movimento político, permite um livre debate que possibilita que as ideias da direita intelectual venham à tona novamente. O outro lado, a esquerda, eles querem a censura. Eles querem tolher a informação, eles querem censurar, por exemplo, a Brasil Paralelo.